Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Glórias e louvores a Deus por mais um dia na nossa existência, por mais um domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, início de mais uma semana que eu espero seja marcada de graças abundantes para você e para os seus entes queridos. O programa Luz da Vida, pela quarta vez, se debruça sobre o argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a humanidade terminada a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65 programas. Ao tema do inferno, esse é o 4º programa. Hoje nós vamos iniciar uma etapa importante da nossa investigação bíblica sobre o argumento chamado inferno. Entramos no Novo Testamento e especificamente agora nos discursos de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. O que Jesus disse sobre o inferno? Essa é a temática desse e dos próximos, talvez 4 ou 5 programas, e convido você a estar conosco, porque é um ensinamento muito interessante, um ensinamento importantíssimo para a nossa vida de fé. E já vamos direto para as parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo fala do inferno também, não exclusivamente, mas também por parábolas. Não são poucas as parábolas. Vamos à primeira delas, a parábola do joio e do trigo. Parábola famosa. Parábola que mostra bem o destino reservado para os bons, trigo, e o destino reservado para os maus, joio. Joio seria o que, na nossa compreensão brasileira, seria uma espécie de erva daninha, seria uma espécie de malícia. Malícia, os nordestinos, quem vive no Cerrado, quem vive em muitos biomas, sabe que é uma planta que não pode ser comida pelos animais, é uma planta que concorre com capim, com qualquer outra, é uma planta daninha, é uma erva daninha. Então, o joio é descrito por Jesus nessa parábola como uma realidade prejudicial. Portanto, tem relação com o prejuízo por excelência, que é o pecado que se comete e a punição que está reservada para o joio vai ser queimado. Essa é mais ou menos a lógica da parábola do joio e do trigo. Vamos à narrativa integral da parábola do joio, que só aparece no Evangelho segundo Mateus. Só aparece no primeiro Evangelho, essa parábola, Mateus capítulo 13, de 24 a 30. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isto. E replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. A parábola descreve a dramática história da humanidade, mas especificamente na ótica de fé. Um homem tinha semeado boa semente em seu campo. Esse homem é Cristo. A boa semente é a sua palavra. E, nesse sentido, o começo dessa parábola nos remete à parábola do semeador que saiu a semear.
É outra parábola. Depois entra uma outra personagem. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O inimigo do homem, desse homem que semeou, o inimigo por antonomasia de nosso Senhor Jesus Cristo é o diabo. O diabo é declaradamente o inimigo de Jesus. Semear joio significa semear aquilo que concorre com a semente boa que foi lançada no campo. É aquilo que se opõe à palavra de Deus. É o antagonismo da palavra. Se quisermos dizer de uma outra forma mais palatável, mais acessível, mais clara, são os contravalores. É exatamente o contrário daquilo que prega o Evangelho. Se o Evangelho prega a verdade, o inimigo semeia a mentira. Se o Evangelho prega a reconciliação, a compaixão, a misericórdia, o inimigo semeia o ódio, a vingança e assim por diante. É exatamente a oposição. Ele é o opositor. Ele é o contestador. Ele é o inimigo. Está num fronte completamente diferente. Absolutamente irreconciliável. Não há possibilidade de acordo entre os dois lados. Esse homem que semeou a semente boa no campo e o inimigo. Semeou e partiu. Isso aqui evoca o caráter sorrateiro, astuto, covarde, não de frente. Todos estão dormindo, lembrem-se disso. Ele semeia, lança e depois desaparece. O trigo cresce e dá fruto, mas aparece também o joio. Interessante que é dito que o trigo dá fruto, mas o joio não dá fruto. Por outro lado, é uma oposição, é um empecilho, é um obstáculo ao crescimento e à produção dos frutos do trigo. O papel do inimigo é semear a inimizade, o ódio, os contravalores do Evangelho, ao Evangelho, e esperar que isso cresça. Reparem a frase como ela é desproporcional. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. O joio não dá fruto. O joio é algo intrinsecamente mau, prejudicial. Você pode até falar nos termos de São Paulo, na carta aos Gálatas e também aos Efésios, principalmente na carta aos Gálatas, dos frutos da carne, inimizades, ódios, rixas, invejas, cobiças, perversidade, devassidão, sim, os frutos da carne. Pode, mas não no sentido dos frutos do Espírito, alegria, paz, reconciliação, caridade, bondade, afabilidade. No mesmo texto, que o apóstolo Paulo faz essa contraposição entre os frutos da carne e os frutos do Espírito Santo. Em todo caso, o joio não dá fruto. Ele é um agente de oposição, de dificuldade, de obstáculo para o trigo. Os pais, os servidores vão ao pai de família e diz: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? É aquela tentativa do homem de tentar, é a tentativa do homem de buscar uma resposta aos problemas existenciais, dramáticos. A questão do mal, do sofrimento, da perversidade, das provações, das dificuldades, da maldade, das ofensas, das agressões, das violências, de tudo que há de podre, de inadmissível, de pecaminoso na convivência humana, como fustigação do inimigo. O inimigo que semeia no coração dos homens, na convivência dos homens, na sociedade dos homens, na família dos homens e até dentro da igreja. Aquilo que possa causar dano, prejuízo, obstaculizar, impedir, destruir, convulsionar, dividir, arrasar, destruir a obra de Deus.
foi um inimigo que fez isto. Aqui temos uma resposta muito sábia de nosso Senhor. O problema do mal moral no mundo tem nele a sua origem. Tem nele o seu causador, o seu fustigador. Muito bem. Queres que vamos e o arranquemos? A boa vontade dos servidores que querem, do seu jeito, extirpar o mal do mundo. Digamos assim, soluções aparentemente fáceis, rápidas, soluções radicais, com as quais Jesus não compactua. Não. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Ou seja, joio e trigo não são categorias da humanidade como se ela estivesse dividida. Aqui estão os bonzinhos, que nunca pecaram nem vão pecar, e aqui estão os maus, que nunca fizeram bem nem vão fazer. Não. Joio e trigo, a capacidade de aderir a Cristo, de frutificar em Cristo, de ser dócil a Cristo, de ser uma sementeira fértil para Cristo, existe no coração do homem. O mesmo homem que tem a liberdade de rejeitar essa condição, de transmigrar para o mundo das trevas, de se perverter, arriscando, atenção, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Todo homem é capaz de joio, todo homem é capaz de trigo. Os que se julgam somente trigo, esquecem-se que podem, quem está em pé, tome cuidado para não cair. Diz São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, quem está em pé, tome cuidado para não cair. Da mesma forma que quem é joio pode se converter em trigo. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No final do mundo, arrancai, direi aos ceifadores, o joio e atai-o em feixes para o queimar, recolhei depois o trigo no meu celeiro. Em feixes para o queimar, uma alusão implícita ao inferno. Queimar o joio, punir os maus, mas os maus que vierem a se encontrar nesta condição no fim do mundo. Juntos até a colheita. A colheita ainda não aconteceu, portanto, essa separação não pode ser feita agora, porque quem está convertido pode se perverter e quem está pervertido pode se converter. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, retomamos o argumento fascinante. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo bloco e último do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela quarta vez, dedicado ao tema do inferno. Inferno, um dos novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a história da humanidade, terminada sua breve peregrinação aqui na Terra, e são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, e esse é o 4º programa que dedicamos ao inferno. Ao tema do inferno. Não se dedica nada ao inferno. Nos debruçamos sobre o argumento chamado inferno. No primeiro bloco, refletimos a primeira parábola na qual Jesus faz alusão ao inferno. A parábola do joio e do trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Alusão implícita ao fogo do inferno. Jesus aqui não é tão claro ao falar da existência do inferno, do fogo do inferno, mas ele está embutido aqui nessa afirmação. Atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Esse foi o tema, Mateus 13, de 24 a 30, parábola que só aparece no primeiro evangelho. Agora vamos à segunda parábola. A parábola, precisamente, da rede do pescador. Parábola que se encontra no Evangelho segundo Mateus,
capítulo 13, de 47 a 50, de 47 a 50. Esta parábola também só aparece no Evangelho segundo Mateus. A parábola da rede do pescador que é lançada ao mar. Leiamos a parábola e depois teçamos alguns comentários, porque aqui agora, pela primeira vez, no Evangelho segundo Mateus, vai aparecer uma expressão choro e ranger de dentes. Atenção aqui, por favor, eu peço encarecidamente, estamos diante de um eufemismo. Estamos diante de uma expressão que não pode ser interpretada ao pé da letra. Porque choro e ranger de dentes são, ou é, uma condição existencial de sofrimento, de amargura, e essa é a ideia central. Lembrem-se que há pessoas que têm alguma deficiência nas suas lágrimas, que não choram. E há pessoas que por algum motivo não têm, ou não tiveram, ou não podem ter dentes. Portanto, choro e ranger de dentes é uma expressão que evoca a ideia de dor, de tormento, de amargura, de desespero, traduzidos aqui nessa imagem metafórica, nessa linguagem eufemística, choro e ranger de dentes. Expressões que evocam angústia, amargura. Vamos então ao texto. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Rede jogada ao mar é uma ideia que salvaguarda a prerrogativa de Deus, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como diz o apóstolo Paulo na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A parábola, então, não deixa brecha a quem insinua que o inferno foi criado por Deus e reservado para aqueles que não são os queridinhos de Jesus. Errado. Atenção. A rede é jogada ao mar, o mar é símbolo do mundo, recolhe peixes de toda espécie, bons e maus, feios e bonitos, simpáticos e não simpáticos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A rede que é jogada da barca da igreja, barca que simboliza a igreja, evoca exatamente isso. Ela é jogada no mar e pega indistintamente todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. Os peixes vêm para a barca numa rede repleta de peixes. Repleta. A mensagem é dirigida de salvação. Cristo veio para todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tanto Deus amou o mundo todo, não algumas pessoas, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São muitos os textos nos quais essa verdade está atestada, está explicitada. A rede é lançada para pegar todos os peixes. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, diz o profeta. Ninguém está excluído do propósito salvador de Deus. A rede é lançada para pegar todos os peixes. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia. Interessante a ideia de separação da água para a praia. Água, instabilidade. Água, símbolo do mundo com todas as suas convulsões.
suas mudanças, sua instabilidade, o medo que as ondas causam, o que elas produzem de instabilidade na barca. Já a praia não. A praia é estabilidade, a praia é segurança, a praia é impossibilidade de alteração. Na praia se revela realmente quem é quem, porque a separação vai ser feita na praia. A rede está cheia, então agora vamos abrir a rede e fazer a separação. Juízo. 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 Os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Separar e jogar fora. Isso presta, isso não presta. Esse é peixe bom, esse não é. A separação. Quando tratamos do juízo final, nós vimos aquela famosa cena de Mateus capítulo 25, de 31 a 46. O Filho do Homem virá com poder e glória, se assentará no seu trono e os anjos separarão. Os bons ficarão à sua direita e os condenados à sua esquerda. Essa separação é clássica. E ela se revela todos na presença do Senhor. E o Senhor diante de todos. Aqui não se trata de juízo particular. Se bem que o juízo particular é prévio, presumindo que a pessoa partiu para a eternidade antes do fim do mundo, antes do juízo final, que aliás é o que está acontecendo com cada pessoa que deixa esta vida e já imediatamente é julgada diante do Senhor, logo na hora da sua morte. Assim será no fim do mundo. Vejam, separação no fim do mundo, juízo definitivo no fim do mundo, joga fora os peixes que não prestam, somente no fim do mundo. Lembrem-se que quando estamos ainda a caminho, peixe podre pode se tornar peixe bom, depravado pode se tornar convertido, pervertido pode se tornar transformado pela graça de Deus, mas também vice-versa. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Os bons podem se tornar maus, os negligentes na graça de Deus podem cair em tentação, podem voltar para a vida anterior, podem ser tragados pelo demônio. Por isso, a separação acontece somente no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos. Separação interessante, não é separar os justos do meio dos maus. Seria isso, essa expressão, uma indicação de que no fim do mundo haverá mais justos do que condenados? Ou seria exatamente o contrário? Não dá para dizer. Não temos condições. Jesus tirou de letra, não respondeu claramente aos apóstolos quando perguntaram a ele: Senhor, são muitos os que se salvam? Qual foi a resposta de Jesus? A senhora sabe, o senhor sabe, esforçai-vos por procurar, por passar pela porta estreita. Porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Em outra ocasião, Jesus diz, esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque espaçoso e largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que enveredam por ele. Já a porta estreita, o caminho espinhoso, são poucos os que o encontram. Já tratamos desse texto em vários programas anteriores, quando tratamos do episódio do juízo particular. Não é o momento aqui, remeto você aos programas anteriores para a explicação desse texto. Então, separar os maus do meio dos justos. Vocês saiam daqui, que aqui não é lugar para vocês. Passa para cá. O lugar de vocês é aqui do lado esquerdo, para ouvir a sentença. Pronto. Incompatibilidade, separação, intransponível, irreconciliável, e a parábola de Lázaro e do rico é pulão. Vamos tratar dela aqui, que fala explicitamente dos tormentos do inferno, é outro assunto para outro programa. Então, a separação, onde os maus, os peixes maus, serão jogados na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui está uma descrição espantosa da realidade do inferno, choro e ranger de dentes. Lugar de sofrimento, não é lugar de paz, não é lugar de descanso, é lugar de aflição, é lugar de desespero, é lugar de lamento, é lugar de
dor constante e incessante. Então estamos chegando ao final de mais um programa, o 4º programa, temos menos de 1 minuto. Espero que tenha ficado mais ou menos bem explicada essa segunda parábola de Jesus que trata do inferno. O inferno aqui descrito como fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. São palavras verdadeiras de Jesus, diante das quais não temos o direito jamais de contestá-las. É verdade, o inferno existe. Jesus nulo ensinou. Termino mais este encontro recitando a oração que Nossa Senhora de Fátima ensinou aos 3 pastores na cova da Iria. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Uma santa semana. Até o próximo encontro, no próximo domingo, se Deus quiser, com o 5º programa Luz da Vida, dedicado ao tema do inferno.